Toda a terra vos adore, Senhor. Entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. Toda a terra vos adore, Senhor. Toda a terra vos adore, Senhor. Entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. Toda a terra vos adore, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui a celebrar a Santa Eucaristia, convosco, por vós e com o mesmo amor, como se estivéssemos presencialmente a rezar e a celebrar convosco nas comunidades, nomeadamente o Padre António nas suas comunidades, A Brunhosa Velha, Chances Tavares, São João da Fresta, Travaca de Tavares e Várzea de Tavares. e eu um bocadinho mais vinculado à Cunha Baixa, Mangualde e Mesquitela. Vivemos tempos de revisitar os sentimentos que vivemos durante o primeiro confinamento, agora um bocadinho mais alargado, digamos assim, não tão rigoroso, mas devemos, e como cristãos ainda mais, acautelar-nos para que as numerações das pessoas infectadas e os mortos possam diminuir. Portanto, hoje e também o Padre António desafiou-me a celebrarmos conjuntamente e diariamente e previsivelmente de terça a sábado às 19 horas e no domingo às 11 horas. Nós estamos sem máscara, vivemos juntos e partilhamos a mesma casa e por isso é que estamos também sem máscara. Hoje temos presente, ou pelo menos eu tenho presente, todos aqueles que pedem oração por nós, que nos pedem oração e que me pedem oração por eles. Esta é a minha intenção de hoje, e rezar principalmente por aqueles que estão a trabalhar e que não podem ficar em casa, pelos doentes e pelas famílias que agora estão a sofrer a perda dos seus entes queridos e que não puderam fazer o devido funeral e que agora estão de luto neste momento de vida em que passamos da vida terrena para a vida eterna. Não sei se tens alguma intenção. Então, e agora, para celebrarmos melhor a nossa Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. No princípio daquele ano, na altura em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou Joabe com os seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram a terra dos amonitas e puseram cerco a Rabá.
Mas David ficou em Jerusalém. Uma tarde em que se levantara do leito e andava a passear no terraço real, viu do alto do terraço uma mulher a banhar-se, uma mulher de grande formosura. David mandou colher informações sobre ela e trouxeram-lhe esta resposta: é Betsabé, filha de Elião e esposa de Urias o Hitita. David mandou emissários para que a trouxessem. Ela veio ao seu encontro e depois voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou informar David: estou grávida. Então David enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias o Hitita. E Joabe mandou Urias e David. Quando Urias chegou, David pediu-lhe informações de Joabe, do exército e da guerra. Depois disse-lhe: desce à tua casa e descansa um pouco. Urias saiu do palácio real e atrás dele seguiu um presente do rei. Urias deitou-se à porta do palácio com todos os servos do rei, mas não desceu à sua casa. Foram informar a David. Urias não desceu à sua casa. No dia seguinte, David convidou Urias para comer e beber consigo e fez que se embriagasse. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito com os servos do rei e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, David escreveu uma carta a Joabe e enviou-la por meio de Urias. Ele escreveu nessa carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e depois retirai-vos, para que seja atingido e morra. Joabe, que cercava a cidade, colocou Urias num local onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército, entre os oficiais de David. E morreu também Urias o Hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela nossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Tende compaixão De nós, Senhor, porque somos pecadores. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Assim é justa a vossa sentença e recto o vosso julgamento, porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Fazei-me ouvir uma palavra de júbilo e de alegria, e exultem em meus ossos que triturastes. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejas, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas, depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus, com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão Padre Paulo e caros irmãos que estão nos acompanhando via a nossa página no Facebook. É, de fato, uma alegria, um motivo de nos entusiasmar por estar a celebrar nesta noite de sexta-feira a Divina Eucaristia. E hoje, de um modo particular, refletindo essa parábola que traduz na simplicidade da linguagem de Jesus, uma linguagem pastoril, para que o povo se entenda como se manifesta Deus na vida do homem, na vida de cada criatura. Deus não faz alarde a se aproximar de nós. É na simplicidade da vida, no cotidiano de nossa existência, que Ele vai dando o seu sopro de vida para que nós tenhamos plenitude naquilo que somos e naquilo que fazemos. A manifestação de Deus é dita por Jesus como essa semente que é lançada e vai germinando na terra de modo invisível, silencioso. E quando menos se percebe, estar aí a planta ou a árvore de onde vai se tirar, quem sabe, o alimento para viver a vida com dignidade. Mas o Senhor também toma como exemplo uma semente que talvez seja insignificante aos olhos humanos, porque tão pequena, tão comum, né? E às vezes passa tão desapercebida que ninguém imagina o poder que ela tem ao ser semeada, que é o grão de mostarda. Para dizer que o reino de Deus é dos pequenos, é dos que se fazem pequenos, é daqueles que não se enchem de grandes projetos pessoais, mas pelo contrário, se esvazia para se tornar um ambiente humano a ser preenchido pela graça divina e assim viver o princípio de toda a existência cristã, que é a conquista da santidade e dos dons que vem do alto, a partir de Jesus. E não poderíamos olhar para essa realidade do reino de Deus sem também fazer uma percepção da palavra, da leitura de Samuel que nós escutamos. E nessa leitura eu pelo menos observo a ambição do homem e o modo como ele manipula os outros pelo uso do seu poder. Aqui estamos falando de um rei, para poder alcançar o que quer, mesmo que aquilo que deseja seja incorreto,
injusto e muitas vezes leve a condenar a si próprio. É importante, olhando para essa leitura, a gente também se perguntar: que tipo de projeto eu alimento em minha vida? Qual é o projeto que eu estou a entregar todas as minhas forças, todos os meus minutos, toda a minha noite? Qual é o projeto? O que é que eu tenho feito? Qual é a pedagogia que eu tenho utilizado para alcançar aquilo que quero? E, naturalmente, nós não podemos nos perceber dentro de um projeto quando isso não reflete aquilo que somos, filhos de Deus, e que nos conduzam ao bem. Todo projeto, quando ele é de Deus, ele só conduz ao bem. E isso é um critério que praticamente eu utilizo para analisar quando estou a acertar ou não os passos de Cristo na minha vida. Se aquilo que eu estou decidindo, pensando, maturando, desejando, coincide com aquilo que vai honrar aquele que me criou, então força, coragem, avante, vale a pena. Caso contrário, é sempre bom escutar o outro, escutar mais a voz de Deus, ler mais a Sagrada Escritura, olhar como foram aqueles que nos antecederam na história da salvação, para poder, então, fazer o discernimento justo. É por isso que essa expressão, essa atitude praticada pelo rei Davi, ele é para nós também um ensinamento. Porque hora ou outra estamos a nos permitir ser traídos pelos instintos, pelas realidades que não pensamos corretamente, pela velocidade do tempo, ou pelo desejo de apressar tudo. Afinal de contas, às vezes, parece que isso aqui é vida, pelo menos é o que se diz aí muito. Vida é viver o agora, o hoje. Tudo que eu posso, eu tenho que fazer agora, porque amanhã, muitas vezes nessa ânsia de fazer tudo hoje, nós não damos tempo para que as coisas aconteçam de modo perfeito, ou pelo menos mais próximo da perfeição, segundo a vontade de Deus. E atropelamos a graça do Espírito Santo, porque Deus também, ele não se apressa. Vê o exemplo da semente. Fica lá. Como é que o modo como ela vai ser regada, vai ser cuidada, é que vai definir a qualidade do fruto e a altura e a espessura da árvore. Deus já lançou o Espírito Santo em nós. Como nós estamos alimentando esse Espírito, esse dom em nossa vida, é que vai resultar em bons frutos para a vida, ou em frutos mais ou menos, ou sequer, quem sabe, a árvore não poderá crescer, porque estamos sufocando com decisões equivocadas. Que nosso Senhor nos ajude a sermos senhores de nós mesmos, antes de sermos senhores dos outros, preocupados antes com a nossa salvação do que com a dos outros. Cuidar antes de nossa família, de nossa mãe, de nosso pai, de nossos avós, de nossos amigos, de quem convive conosco, do que com as formosuras que apresentam-se no dia a dia em nossa vida, e distraídos ficamos de tal modo que atropelamos e somos infiéis com o projeto inicial de nossa vida. Seja qual for o projeto, vocacional, matrimonial, de vida consagrada, é preciso estar atento. Por isso que o Senhor sempre diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque as tentações aparecem. Mas nós devemos estar, se não totalmente prontos, mas em processo de cuidado com aquilo que vemos, sentimos, porque isso é que define quem nós somos. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos faça felizes, fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos, a partir da nossa vocação
a vocação cristã, a vocação batismal. Bendito sejais, Senhor dos Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra o trabalho humano que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor dos Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho humano que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem, toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, permiti que nos associemos sempre às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Luciano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, os milhões de pessoas falecidas, vítimas da Covid, de modo especial aqui em nossa freguesia e em nosso concelho. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento não podeis comungar fisicamente, mas podeis comungar espiritualmente, e nós comungamos também convosco nesta ação de graças por este dom que é a nossa vida.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a vossa presença desse lado e connosco a celebrar a nossa Eucaristia. Desde já peço desculpa por uma falha, mas tal como na nossa vida, nem tudo é perfeito, nem tudo é como nós gostaríamos que fosse, nem tudo corre como nós gostaríamos que corresse. Mas certamente que amanhã já estaremos melhor. Agradeço ao Padre António, que ele preparou aqui o cenário, preparou também a nossa celebração. Bem-aja por isso e também por incentivar a que possamos transmitir as Eucaristias. Bem-aja e eu. Continuamos a rezar convosco e por vós, de forma mais especial, aqueles que sofrem por esta pandemia, seja direta ou indiretamente, estão nas nossas orações e também no nosso dia a dia. Pronto, só lembrando que a partir de amanhã também teremos a missa às 7 horas, 19 horas, né, 7 da noite, amanhã sábado, e domingo às 11 horas, direto da Igreja Matriz Paroquial de Mangualde. O Padre João, o Padre Paulo e eu estaremos a transmitir também esta missa. Que todos possam nos ajudar na publicação dessas atividades também online, porque faz parte da nossa atitude conjunta, em comunidade, de estar mais próximo de vós, já que não podemos estar nas igrejas paroquiais, pelo menos por enquanto. Então, desejamos a vocês e a todos vós um bom jantar, um bom descanso e, se Deus quiser, até amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Só para quem esteja a se perguntar, esta é a sala de nossa capela interior da casa paroquial. É aqui que nós rezamos as nossas orações pessoais e por isso também a missa, de um modo mais simples, na semana, serão transmitidas desse local. É a nossa capela da casa em onde moramos.